Primeira, defendendo o corpo de Moisés. As 3 grandes missões do anjo Miguel incluem, em primeiro lugar, a defesa do corpo de Moisés. Miguel é provavelmente o ser angelical mais conhecido na Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, no entanto, o que esse papel específico implica para ele? O que ele fez e quais são suas responsabilidades? Como ele se sentou no exército celestial que Deus reuniu? Deus escolheu reter muitas informações de nós sobre os eventos que levaram ao falecimento de Moisés. Deus deu-lhe um vislumbre da terra prometida, mesmo que fosse impossível para ele pisar lá. Moisés olhou para a terra prometida enquanto empoleirado no pico do Nebo, que faz parte de uma cordilheira conhecida como Pisga. Este pico está localizado no que é hoje a nação moderna da Jordânia. Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Moisés desobedeceu diretamente a Deus ao bater na rocha em vez de falar com ele. A morte e sepultamento de Moisés, servo do Senhor, são descritos em Deuteronômio, capítulo 35, versículos 5 a 8, na Bíblia Amplificada. Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, e ele o sepultou no vale da terra de Moabe em frente de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde fica seu cemitério. Embora Moisés teve 120 anos quando ele morreu, sua visão não estava turva, nem sua força natural parcialmente. Então os filhos de Israel choraram por Moisés nas barragens de Moabe por 30 dias. Então terminaram os dias de choro e luto por Moisés. Lemos, então Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe. O epitáfio de Moisés, o que pensava chamar de uma linha em sua lápide, embora ele realmente não tivesse pensado em nada, era simples. Não houve nada a ver com Moisés, príncipe do Egito, ou Moisés, assassino. Não teve nada a ver com Moisés, pastor no deserto, ou Moisés, porta-voz nacional. Não foi Moisés, o milagreiro, ou Moisés, profeta. Não teve nada a ver com Moisés, o homem que viu um pedaço da glória de Deus. Não teve nada a ver com Moisés, que nunca entrou na terra prometida. No final de tudo, o título era simples, e Moisés, o servo do Senhor. Judas 9 descreve uma ocasião em que Miguel, o arcanjo, estava em desacordo com o diabo sobre o corpo de Moisés. Parece que houve uma disputa em relação ao corpo de Moisés, e Judas indica que Miguel arcanjo triunfou neste conflito apelando para a autoridade do Senhor, dizendo, "O Senhor te repreenda", em resposta à outra parte. Mas não está totalmente claro por que Michael perdeu contra Satanás sobre o corpo de Moisés em primeiro lugar. Algumas pessoas acreditam que o diabo pretendia usar o corpo de Moisés como objeto de estímulo para tentar que Israel se envolvesse na idolatria. Deus queria proteger o corpo de Moisés, então ninguém conhece seu túmulo até hoje. Obviamente eles procuraram por isso, como seria de esperar, por paixão por marcar este grande líder da nação. Quando Moisés faleceu, ele viveu uma vida que poderia ser nitidamente segmentada em terços. Ele viveu 120 anos. Ele serviu como príncipe herdeiro do Egito por 40 anos, depois passou 40 anos como simples pastor no deserto e finalmente passou 40 anos guiando os filhos de Israel ao seu destino na terra prometida. Os primeiros 2 terços serviram de base para o conteúdo e atividades do terço final. Moisés estava disposto a permitir que Deus o moldasse durante um período de 80 anos, provando que a observação feita em Deuteronômio 31:1 estava correta, porque nem seus olhos nem seu vigor natural foram diminuídos. Os filhos de Israel derramaram lágrimas, mas eventualmente o período de luto e lamentação sobre a morte de Moisés terminou. Os dias de luta por Moisés, que tinham tanta importância, chegaram ao fim. Era hora de passar para outras coisas. O programa que Deus tinha em mente não chegou ao fim com Moisés, nem terminou com homem algum. O básico foi entregue,
e a obra de Deus continuará. Somos informados de que não houve outro profeta como Moisés que surgiu em Israel desde aquela época. No entanto, houve grandes governantes de Israel, bem como líderes, profetas e sacerdotes. Mas antes da chegada de Jesus Cristo, que é conhecido como Messias, nunca houve outro homem que ocupasse todas as cargas de maneira tão gloriosa como Moisés o fez. Segunda, lutando contra o príncipe da Pérsia. Em segundo lugar, uma missão de Miguel envolve lutar contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é mencionado apenas em Daniel 10, uma seção altamente apocalíptica e, portanto, pelo menos parcialmente simbólica do livro de Daniel. O príncipe da Pérsia é provavelmente uma referência a um ser espiritual perverso que governou a Pérsia em tempos antigos. O profeta Daniel teve uma visão perturbadora sobre uma grande guerra. Ele entrou em um período de luto de 3 dias, jejum e oração. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel. Daniel previu algo incrível porque ele chorou e jejuou por 3 semanas antes de acontecer. O anjo que apareceu para ele era extremamente belo. Mesmo que os rapazes que estavam com Daniel não tivessem visto a visão, eles ficaram aterrorizados. Enquanto isso, Daniel estava enfraquecido pelo terror santo e tinha adornado. Daniel, capítulo 10, versículos 10 a 14, na Nova Bíblia Padrão Americana. Então eis que uma mão me tocou e me apertou em minhas mãos e joelhos e ele me disse, Daniel, você que é precioso entenda as palavras que estou prestes a lhe dizer e fique em seu lugar, pois agora fui enviado a você. E quando ele me falou esta palavra, levantei-me tremendo. Então ele me disse, e não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você colocou seu coração em entender isso e em se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta às suas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia ficou no meu caminho por 21 dias. Então eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, pois eu tinha ficado ali com os reis da Pérsia. Agora vim te explicar o que vai acontecer ao seu povo nos últimos dias, porque a visão refere-se aos dias ainda futuros. Aqui nos é dado discernimento para a guerra no reino espiritual. Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas e o anjo foi enviado desde o primeiro dia em resposta. No entanto, o anjo foi atrasado por uma figura chamada Príncipe do Reino da Pérsia, que se opôs a ele durante 21 dias, durante todo o período durante o qual Daniel esteve jejuando e orando. Este era aparentemente um demônio de alto escalonamento atribuído à nação da Pérsia para representar o reino do diabo e lutar contra o de Deus. Como resultado, o mensageiro que veio a Daniel se envolveu em uma guerra angelical. Na verdade, o demoníaco príncipe da Pérsia exerceu um poder tão incrível que Michael, um dos principais príncipes, foi enviado em seu auxílio. Em Judas 9, aprendemos que Miguel é um arcanjo. O anjo conseguiu alcançar Daniel devido à sua força. Um anjo esclarece como se revelarão os últimos dias dos judeus na visão final de Daniel. Miguel, o grande príncipe que fica de guarda sobre os filhos do seu povo, aparecerá neste momento. O anjo também se refere a Miguel como o príncipe de Daniel. A Bíblia não diz o que significa ficar de guarda, mas é muito claro que Michael tem responsabilidades especiais para com Israel. Em seu papel de lutador, Michael tem uma responsabilidade especial para com Israel. Em Daniel capítulo 10 versículo 21 e Daniel capítulo 12 versículo 1, ele é considerado o príncipe daquela nação. Ao lermos a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Michael defendendo Israel. Apesar de seu grande poder, Michael permanece completamente submisso ao Senhor. Judas capítulo 1 versículo 9 demonstra sua confiança no poder do Senhor. Os anjos justos são classificados e submetidos à autoridade. Considerando a força de Miguel Arcanjo, sua submissão a Deus é ainda mais bela. O termo arcanjo significa anjo de mais alto nível.
A maioria dos anjos na Bíblia são descritos como mensageiros, mas Michael é descrito como contendor, lutando ou permanecendo contra espíritos malignos e principados em todos os 3 livros. Apesar de sua angústia e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para receber a renovação que segue nos capítulos 11 e 12. Mas havia um conflito mais angélico por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia. Então ele informou a Daniel que o príncipe da Grécia estaria chegando. Isto implica que os demônios de Satanás estão constantemente em desacordo com o reino e os servos de Deus. Você deve estar preparado para lutar no reino espiritual onde você não poderá ver uma batalha. Efésios, capítulo 6. Finalmente seja forte no Senhor e na força do seu poder. Vista toda a armadura de Deus para que você possa permanecer firme contra os esquemas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra os poderes, contra as forças mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, vista toda a armadura de Deus para que você seja capaz de resistir naquele dia mau e tendo feito tudo para permanecer firme. Portanto, tendo amarrado a cintura com a verdade e tendo vestido a couraça de justiça e tendo amarrado os pés à preparação do Evangelho da paz. Além de todos tomarem o escudo da fé com o qual você poderá extinguir todas as flechas flamejantes do maligno, e pegue o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com cada oração e pedido, ore em todos os momentos no Espírito e com isso em vista, esteja alerta com toda perseverança e todo pedido por todos os santos. Há batalhas travadas e coisas que acontecem no reino espiritual sobre o que talvez nada saibamos, mas somos ensinados que a nossa conduta tem um efeito sobre o que acontece lá. É por isso que nunca convidamos desistir de orar e nos submeter ao Senhor em obediência. O que acontece em nossas vidas de fé tem implicações muito maiores do que podemos ver. Portanto, devemos permanecer firmes e confiar no Senhor, mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. Em seu modelo de oração, Jesus instruiu seus seguidores a orarem diariamente pela libertação do maligno. Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 7, na Nova Bíblia Padrão Americana. Aconteceu que enquanto Jesus estava orando em certo lugar quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João também ensinou seus discípulos. E ele disse: Quando você orar, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o seu reino. O pão de cada dia dá-nos todos os dias e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos quem está em dívida conosco. E não nos deixe cair em tentação. Cristo no modelo da Igreja do Novo Testamento. Ele passou muito tempo liberando as pessoas das garras dos espíritos malignos. Ele expulsou demônios de pessoas possuídas com frequência, publicamente, e com sucesso, mas os demônios não deixaram a humanidade, mesmo depois de Jesus ter sido crucificado. Eles irão incomodar e possuir até que Cristo retorne para redimir sua igreja. Ainda estamos em guerra até então. O conflito entre os dois reinos continua. Terceira, guerra no céu. A guerra irrompe no céu com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro. Isso não é meio de tribulação. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos travando guerra contra o dragão. O dragão e seus anjos travaram guerra e não prevaleceram, e já não havia lugar encontrado para eles no céu, e o grande dragão foi derrubado, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi jogado na terra, e seus anjos foram derrubados com ele. O dragão é tão totalmente derrotado que perde sua posição e ele e suas asseclas serão lançadas por terra. Este não é o seu destino final, no entanto. Antes do início do milênio, Satanás deve ser contido. Para conseguir isso,
um anjo desce do céu com uma chave do abismo e uma enorme corrente na mão. Em certo sentido, Nosso Senhor amarrou Satanás quando ele veio à terra. Mateus, capítulo 12, versículo 29. Ou como podemos entrar na casa do homem forte e levar embora sua propriedade, a menos que ele primeiro amarre o homem forte e então ele saqueará sua casa? Portanto, esta é outra etapa de sua ligação. O anjo agarrou Satanás e amarrou-o por 1000 anos. João lista 4 nomes do tentador: dragão, serpente, diabo, acusador e Satanás, adversário. Durante o milênio, o arqui-inimigo está confinado ao abismo. O abismo está selado para que ele não possa sair para enganar as nações. Perto do fim do reinado de Cristo, ele será libertado por sua última e breve rebelião. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão também a melhor e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Observe o relato de João sobre ele, o grande dragão, aquela antiga serpente, o diabo, Satanás, aquele que engana o mundo. Após esta batalha abortada, Satanás é então julgado e atormentado para sempre, junto com o melhor e o falso profeta que foi lançado no lago de fogo no início de 1000 anos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma voz alta no céu dizendo: Vá agora a salvação, o poder, e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo chegaram. Para o acusador de nossos irmãos e irmã foi derrubado, aquele que as acusações diante do nosso Deus, dia e noite. O anúncio continua: os crentes perseguidos venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Em fidelidade a ele, eles selaram seu testemunho com seu sangue. Apocalipse, capítulo 12, versículos 11 e 12. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e eles não amaram a vida deles, mesmo diante da morte. Por esta razão, alegrem-se, céus e você que habita neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até você com grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. O diabo sabe que seu tempo é curto e ele é resolvido para expressar sua indignação tão amplamente quanto possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora ele certamente esteja indo para lá. A principal forma pela qual Satanás ataca o povo de Deus é através da blasfêmia, e ele é o acusador de nossos irmãos. Mesmo assim, os crentes têm um advogado divino diante de Deus chamado Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhos, essas coisas vos estão escritas para que vocês não sejam pequenos. E se alguém pecar, temos um defensor com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Satanás, o adversário, pode tentar erradicar o povo de Deus, mas Jesus Cristo é o bom pastor. João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, e eu conheço os meus e os meus me conhecem. João então oferece uma estratégia simples aos crentes ao longo dos tempos. Aqui está sua estratégia e sua motivação para isso. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peça, mas aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca nele. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, lemos: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já não é maligno. O maligno está neste mundo para atrapalhar a vida daqueles que não estão protegidos por Deus. João, capítulo 12, versículo 30. Está aqui o julgamento deste mundo, agora será lançado fora. O poder do nosso Senhor torna-se evidente. Satanás, o inimigo de nossas almas, é expulso. O Senhor não aceitará o espírito do maligno e o próprio maligno é julgado. João, capítulo 16, versículo 11.
Quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. João, capítulo 16, versículo 33. Tenham coragem, eu venci o mundo. A nossa vitória é garantida. Embora o mundo esteja sob o domínio do maligno, nós temos um Salvador e uma família espiritual chamada Igreja. Somos exortados a amar o Senhor e a uns aos outros, buscando a paz com os outros e manter a nossa fé, porque o fim está próximo.